Bom dia, boa tarde, boa noite. Como é que você está? Tudo bem com você? Estamos aqui mais um dia, graças a Deus, né? Com a graça de Deus, 8 de julho de 2025, para continuarmos estudando o capítulo 24 de Provérbios. E antes de eu continuar, eu fiquei devendo para vocês, porque eu citei outro dia um vídeo da Camila, que eu não lembrava o sobrenome, né? E também falei lá no versículo 5 e 6, agora do 24, né? No capítulo 24, eu falei sobre Gedeão, né? E aí, então, Gedeão está no capítulo 7 de Juízes, tá? Então, se você quiser ver, capítulo 7 de Juízes vai falar sobre Gedeão, sobre os soldados que ele tinha e quantas pessoas foram para guerrear com ele, né? Isso para mostrar o quê? O poder do nosso Deus, né? Então vai lá ver, conhecer a história que é muito bacana. E a Camila é a Camila Vieira, ela é mulher, né? Esposa do Paulo Vieira. E o vídeo que ela fez, uma live que ela fez, é 40 minutos que vão salvar seus próximos 40 anos. Quando nós estamos falando sobre semente, ela fala muito sobre semente, então vale a pena você ouvir também, tá bom? Então vamos dando continuidade agora, no capítulo 24, então nós estamos no versículo 17, né? Nós paramos no 16 ontem, 17 e 18, dando continuidade. O 17 e 18, ele é a 28 máximas, né? Então, hoje nós vamos ver até as 30 máximas, né? Então, hoje nós vamos ver, começando então com a 28 máxima. Não fique alegre, não, desculpa, 27, é capítulo 15, versículo 15, né? Capítulo 24, versículo 15, é a 27 máxima. Não fique cercando a casa do justo, nem lhe destrua a morada. Porque o justo pode cair 7 vezes, mas se levanta, enquanto os ímpios se afundam na desgraça. Veja, Deus está nos advertindo aqui para quê? Para que a gente não pratique o mal, né? Querer destruir a vida das pessoas, porque mesmo que você tente, Deus vai proteger o que são seus. Deus protege os seus, né? Aqueles que são obedientes, aqueles que fazem a vontade de Deus, eles não ficam, né? Aqueles que não ficam esperando a vontade de Deus, né? Mas faz aquilo que tem que ser feito e aí sim Deus vai agir na vida deles, né? Então não tente atacar aqueles que amam, aqueles que são obedientes, aqueles que amam ao Senhor. Porque os que amam ao Senhor, ele pode até cair 7 vezes. Não significa que quem está no caminho do Senhor, ele não vai cair, né? Jesus disse e nos ensinou a oração do Pai Nosso, que nós devemos pedir para que nos livre da tentação, né? Nos livre do mal. Não nos deixe cair em tentação, nos livre do mal. O próprio Jesus ensinou. Isso significa quê? Que a gente não vai deixar de cair. E quando ele fala assim, ó, ele pode cair até 7 vezes, o que é 7 vezes? Ele pode estar caindo sempre. 7 é um número pleno, é a plenitude, ou seja, totalidade. Ele pode estar caindo sempre. Mas o justo enfrenta a queda. Ele não fica prostrado, né? O justo não tem ausência de queda. Mas com Deus, ele tem a capacidade de se reerguer das quedas, né? A capacidade de se reerguer com a ajuda de Deus, ou seja, aquele fazendo a nossa parte. Então né? Não fique, né? Não fique cercando a casa, não fique desejando mal para o outro. Aliás, os próximos seguintes aqui versículos também vai falar sobre isso, né? Então, os ímpios são destruídos pelas suas próprias calamidades, suas próprias lamúrias, pelas suas próprias reclamações. Cair não te torna injusto. Ficar caído é desistir. É que te afasta da vitória. Quem vive com integridade, com amor, é sustentado por Deus, né? Quem vive com integridade, com empatia, que sabe colocar no lugar do outro, ele vai ser sempre sustentado por Deus, né? Depois, o capítulo 17, o versículo 17 e 18, olha aqui, vai falar mais ou menos a mesma coisa. Não fique alegre quando seu inimigo cai, né?
Lá você não fique cercando para que ele caia. E aqui não fique alegre porque ele cai. Por quê? E não festeje quando ele tropeça. Porque Javé poderia ver isso e ficar irritado e o quê? Desviar a ira contra você. Né? Percebe? No outro para você ficar divertindo, para você não praticar o mal. Nem destruir a morada do próximo. Né? E aqui ele não fique alegre com seu inimigo que cai. Também não festeje quando ele tropeça. Né? Então é exatamente isso aí que nós estamos já falando. Então agora nós lemos a 29 máxima, agora a 30 máxima. Não, a 29 máxima. Hoje eu tô bem enroscado com 29 e 30, né? Nós lemos a 27, 28 e agora a 29. Não fique irritado por causa dos maus, nem tenha inveja dos injustos, porque o mal não tem futuro e a lâmpada dos injustos se apagará. Veja, é tudo isso que nós estávamos falando, né? É tudo isso que a gente estava falando aqui. Não tenha inveja, né? Não tenha inveja, não se revolte, né? Não tenha inveja com os injustos, porque o mal não tem futuro. O mal não tem futuro. O mal não tem futuro, gente. A lâmpada dos injustos, ela não permanece acesa. A lâmpada do justo, justiça, Deus ama justiça. O que mais Deus ama? Deus ama as pessoas. E se você quer ter o temor do Senhor, quer amar o Senhor, ser obediente ao Senhor, nós temos que amar as pessoas. Então, quando você ama as pessoas, você não vai desejar o mal, né? Você não vai querer que a pessoa seja mal, mesmo porque tudo aquilo que eu quero para o outro, que eu desejo para o outro, lembra? O outro é meu espelho, é meu reflexo. É tudo energia. Nós somos um campo energético. Tudo que eu desejo para o outro vai voltar para mim. Não tem como ser diferente. Então, o que você fizer para o outro vai voltar para você. Então, faça o bem. Procure fazer o bem. E no versículo 21 e 22, que é a 30 máxima, é que eu queria chegar logo lá nela. A 30 máxima é maravilhosa. Olha aqui, meu filho, tema Javé e ao rei. Olha isso aqui, tem uma história muito linda para falar para vocês. E não se revolta contra nenhum dos dois, porque de repente eles se vingarão. E quem sabe com qual furor, né? Com que furor. Veja, aqui eu tenho uma história muito bonita para contar para vocês. A história de José do Egito. José que foi vendido para o Egito. Eu acho que vocês todos já conhecem a história de José, mas vale a pena a gente comentar aqui. E se você quiser saber onde está, ela está em Gênesis. No capítulo de 37 a 50, vai contar toda a história de José. José era um dos filhos de Jacó, né? Lembra lá? Abraão gerou Isaac, Isaac gerou Esaú e Jacó. E Jacó era depois que se tornou Israel. Então Jacó tinha 12 filhos. E um dos mais novos era José. E José era filho da esposa que Jacó mais amava. Porque Jacó, eu já contei também para vocês isso, né? Quando Jacó foi para junto com o sogro dele para casar, ele se apaixonou pela Raquel. Só que a Raquel era mais nova. Então o sogro dele prometeu para ele a Raquel, mas falou assim para ele: trabalha 7 anos para mim que eu te dou a Raquel. Só que no dia que ele trabalhou 7 anos e venceu o período, ele entregou a Lia, porque a Lia era mais velha. E segundo a tradição, não podia casar mais nova antes da mais velha. E aí ele trabalhou mais 7 anos por conta da Raquel. Ele trabalhou 14 anos pelo amor da Raquel. E a Raquel era infrutífera, ela não tinha filhos. E aí acontece toda a história que vocês vão ler lá em Gênesis. Se quiser ler Gênesis inteirinho, você vai conhecer toda essa história. É muito linda. Então aí, a Raquel, quando ela teve o primeiro filho de Raquel foi José. Então, não tinha como não notar. E os irmãos percebiam que José, e ele era um menino que temia o Senhor. E ele era obediente. E José era um dos filhos preferidos de Jacó, né? Porque era do grande amor da vida dele. Porque a Lia ele casou brigando, ele não amava a Lia. Quanto ele amava, ele aprendeu a gostar de todas as mulheres dele, né?
mas ele amava Raquel, que era Raquel que ele se apaixonou. Então, quando José nasce, quando ele vai crescendo, ele inclusive faz uma túnica, né, para José. E aquilo já diferenciou dos irmãos. E os irmãos já tinham um quê com José. E José, ele era sonhador, né? Não era sonhador. Ele tinha sonhos e ele não sabia o significado dos sonhos dele. E ele ficava imaginando o que poderia ser aqueles sonhos. Até que ele vai entendendo os sonhos dele. E ele contava para o pai dele os sonhos que ele tinha. E contava para os irmãos. E os irmãos ficavam virados. Porque o sonho que José tinha sempre era assim. Era ou 12 estrelas se curvando para ele, ou outra hora era 12 estrelas com o sol e a lua se curvando para ele, ou seja, pai, mãe e os irmãos se curvando para ele. Né? 11, né? Acho que é 11 porque ele era o 12, um dos 12. Então, e os irmãos ficavam muito irados. E um dia o pai mandou, os irmãos estavam pastoreando as ovelhas e o pai mandou ele levar para buscar notícia de como estavam os irmãos, né? E aí, os irmãos olham e falam assim, lá vem o sonhador. E aí que eles falam, vamos matar ele? Vamos matar ele? Porque eles tinham inveja. Olha a inveja, né? Não fique irritado por causa dos maus, né? Não tem inveja dos injustos e nem dos justos. Não tem inveja. A inveja mata. A inveja mata, literalmente mata. Lá no começo, né, em Gênesis, o comecinho, a gente viu que Abel, né, morreu por conta da inveja de Caim. Então veja, José era invejado pelos irmãos por conta da humildade dele, da simplicidade dele e dele falar dos sonhos que ele tinha. Então eles falaram, olha lá o sonhador, vamos matar. Aí o outro falou assim, não vamos matar não vamos derramar sangue não. Aí vamos jogar nesse poço, aí jogaram José no poço. Enfim, José foi vendido pelos irmãos por uma pessoa que estava indo para o Egito vender as coisas no Egito. E ele foi vendido. E ele foi vendido lá, veja bem, ó, ele era temente a Javé, temente a Deus, né, porque o pai dele tinha ensinado muito para ele. E ele também era temente ao rei, ou seja, ao faraó. Veja o que fala aqui. Meu filho tema a Javé e ao rei. Então ele era temente. E José era um jovem muito bonito. E ele foi vendido para o rei. E ali, para o faraó, ele fazia produzir, gente. Ele fazia o que tinha que ser feito. Ele fazia sementes que estavam dentro dele desabrochar. Ele fazia florescer. Ele fazia crescer. Então, onde ele colocava a mão, prosperava. Ele fazia o jardim do rei, do faraó ficar bonito. Ele cuidava da casa do faraó. Ele era um escravo, mas ele fazia. Ele era escravo, mas fazia as coisas de pessoa livre. Veja, a liberdade está na mente. Ele temia o Senhor e ele amava a Deus e amava as coisas que eram de Deus, a natureza. Então ele cuidava de tudo. E o rei gostava muito dele, o faraó gostava muito dele. E tudo onde ele colocava a mão, ele prosperava. E aí um dia, né, a esposa do faraó, ela se encantou com ele, porque ele era jovem, muito bonito. E ela queria se deitar com ele, ou seja, ele queria que ele caísse nas tentações dela. E por ele ser temente a Deus, olha lá, tema a Javé e ao rei e ao faraó. Ele é temente. Ele falou, não, eu estou aqui, estou comendo, estou vivendo, eu não vou trair aquele que depositou confiança em mim, que era o faraó. E também não vou trair o meu Deus, porque isso é pecado. E aí ele não fez. Ele não se deitou com a mulher, né? Com a mulher do faraó. E o que ela fez? Ela insistiu várias vezes. E um dia ele estava fazendo limpeza dentro da casa, fazendo alguma coisa dentro da casa, e ela estava ali sozinha. E aí ela fez com que ele entrasse no quarto dela, né? Queria que ele entrasse no quarto dela, e ele não entrou, e aí ele saiu correndo. E no que ele saiu correndo, ela puxou as vestes que ele estava usando. E ficou com as vestes na mão. Ou seja, é a prova de que ele estava aqui. Então aí, imagina, uma mulher rejeitada, né? Uma mulher do faraó, ou seja, uma rainha, né? Como se fosse a rainha. Era a mulher mais poderosa. E ela vai e fala, né? Sai gritando, né? Para todo mundo ver, escutar, que ele saiu correndo
porque ele estava tentando abusar dela e ela não quis, e aí ele saiu correndo. O que acontece com José? Ele vai preso, né? O faraó o prende. Veja, o faraó, olha gente, o faraó, quando Deus coloca a mão, porque o faraó, quando ele sabe que alguém está querendo abusar da esposa dele, ele não perde a oportunidade, ele degola a pessoa. Imagina que ele vai mandar para a prisão. Ao poder do nosso Deus. E lá José fica 12 anos na cadeia. E na cadeia, gente, ele cuidava da cadeia. As chaves da cadeia, das celas, né? Ficava nas mãos dele. Quando você tem Deus, mesmo preso, você é livre. Veja, liberdade. Olha que história linda de José. Até que então, vocês vão ler a história e vão conhecer. Eu estou dizendo isso para que a gente tenha temor. Quando a gente tem temor a Deus e temor ao rei, ou seja, Deus não te deixa abandonado. Quando você faz o que precisa fazer. Quando você não fica lamuriando, reclamando, Deus faz e age na nossa vida. E depois você continua lendo a história de José. E aí você vai saber e entender por causa os sonhos dele, a revelação dos sonhos dele. Vai lá, ficou curioso, né? Então vai lá ver. Vai lá ver. Gênesis, de 37 para frente, você vai ler. Aliás, lê todo o Gênesis, né? Não custa você ler, vai lendo aos poucos. Mas vai lá ler a história de José. É muito linda a história de José. Então, com isso, nós terminamos as 30 máximas, né? Então, vou repetir. Então, meu filho, tema Javé e ao rei, não se revolte contra nenhum dos dois, porque, de repente, eles se vingarão, e quem sabe com que furor. Né? Então, se você temer, você vai saber que Deus está contigo, porque você é temente a Deus, mas você tem que fazer aquilo que precisa ser feito. Ou seja, negar quando você precisa negar, não cair em tentação, não negar, né? Mas não cair em tentação, como José não caiu, e mesmo preso. Depois você vai ver a grande liberdade dele e o grande sucesso que ele teve no Egito, né? Que ele é lembrado. Por todo sempre será lembrado. Depois, então, agora o versículo 23. Também estas são palavras dos sábios. Não é bom ser parcial no julgamento. Não é bom ser parcial no julgamento. Ou seja, gente, não fique, né? Não fique em cima do muro, né? Quando é sim, é sim, quando é não. Ou se você é frio ou você é quente, não seja morno, né? Porque morno é jogado para fora, não serve para nada, né? Aquilo que é jogado para fora não serve para nada. Então não fique em cima do muro, não seja parcial no julgamento, né? Ah, aqui eu vou colocar aqui sim, aqui eu vou colocar aqui não. Ou é sim ou é não, né? Ou é sim, sim, o sim, sim e o não, não. Não tem meio termo. 24, versículo. O povo amaldiçoará quem absolver o culpado. Absolver o culpado. E contra ele todos ficarão irritados. Os que fizerem justiça, porém, terão sucesso e serão abençoados. Veja. Esse aqui, os versículos 24 e 25, falam de justiça, de integridade. Nosso Deus é o Deus da justiça. Então, cuidado. Né? Olha a história de José, né? Quando alguém justifica o ímpio, está distorcendo a verdade. Está distorcendo a verdade. Isso causa revolta, pois protege quem deveria ser responsabilizado. E aí vai causando o quê? Uma inversão de valores. E vai o quê? Aprovando cada vez mais o mal. Vai banalizando a verdade. Tudo vai ficando banalizado. Né? Tudo não tem mais, sabe, o que é certo e o que é errado. Tá tudo certo. Né? Então, cuidado. Cuidado com o vai na correnteza. Vai banalizando tudo. Tudo vai sendo verdade. Ah, mas como vocês são caretas, como vocês são antiquados, cuidado, né? Deus desaprova essa atitude, pois Ele nos criou para sermos seus filhos e amados, e fazendo o bem para o próximo. E o que é o bem para o próximo? Quem Deus ama, né? Quem Deus mais ama não é o nosso próximo? Não são as pessoas? Então, né? Então, por isso o provérbio ele fala, né, tanto da correção e disciplina. Tanto, né, que o provérbio está falando para nós da correção e disciplina. Porque ele fala assim, ó, no final, né?
Porém, os que fizerem justiça terão sucesso e serão abençoados. Gente, o provérbio todo vai falando sobre disciplina, sobre correção, sobre corrija os filhos, corrija os jovens, corrija a criança, né? Então, a disciplina. Quem corrige, confronta o erro, receberá prosperidade, terá sucesso e será abençoado. Então, para que a gente possa cada vez mais viver essa integridade, essa justiça, né? Deus é o Deus da justiça. Quer amar a Deus, quer servir a Deus, quer ser obediente a Deus, seja justo, seja honesto, seja sincero. Não banalize o que é errado, né? Não faça ali como ali, né? Não seja parcial no julgamento, né? 26. Resposta bem dada é um beijo nos lábios. Olha que lindo. O que é beijo nos lábios? Eu não sei você, mas quando você beija alguém no lábio, ou seja, um beijo na boca, tem que ser com sinceridade, tem que ser com honestidade. Porque o beijo na boca é algo íntimo, não é? É direto, é verdadeiro, é um sentimento de amor. Não? Então, é um beijo de sinceridade e honestidade. Falar a verdade, mesmo que seja difícil, é melhor do que uma bajulação. Então, nós temos que ser sábios, falar as verdades, né, para a pessoa, mesmo que vá doer. Mas se você falar uma mentira para a pessoa, só para fazer bem àquela pessoa, você estará fazendo mal para ela, né? Então, é melhor uma verdade doída, porque a verdade pode trazer o que para a gente? Pode trazer cura. Pode não, ela traz cura. Ela traz paz nos relacionamentos. Não seja uns mentirosos para os outros, principalmente no relacionamento familiar, no relacionamento conjugal, né? Em todos os lugares, né, gente? Em todos os nossos relacionamentos. Quer seja no trabalho, quer seja na sua empresa, quer seja na sua família. Tudo. A honestidade, a sinceridade é a base, é o alicerce para colher bons frutos, para colher prosperidade, né? Para colher uma vida digna, uma vida com paz, né? E ter paz nos relacionamentos. A verdade sempre vai vencer, né? Depois o versículo 20, vamos ver, 27. Organize seus negócios na cidade e prepare tudo no campo, para depois construir a sua casa. Olha esse versículo, gente, é muito interessante. Porque, primeiro de tudo, o que ele quer dizer aqui, ó? Organize seus projetos, seus negócios na cidade e prepare tudo no campo. Primeiro de tudo, cuide da sua família, do seu lar, dos seus filhos, do seu cônjuge. E com certeza, né, a plantação será, né, a sua plantação será de boas colheitas. Mas também cuide dos seus negócios, né? Porque com seus negócios, para você não perder a sua família. Não se prenda demais aos seus negócios a ponto de você perder a família. E nem tanto faça coisas sem pensamentos, sem uma responsabilidade, para que você tenha uma família e não tenha como sustentar. Ou seja, não coloque o conforto antes da responsabilidade, né? Uma casa, um lar edificado é certeza de boas colheitas. Então veja, organize seus negócios na cidade. Organize seus negócios na cidade. Tenha consciência daquilo que você está fazendo. Trabalhe, guarde, poupe, né? Para que você possa construir uma casa com dignidade. Para que você possa dar conforto. Então, primeiro vem a responsabilidade, para depois vir o conforto. Porque ele fala assim, né? Organize seus negócios na cidade e prepare tudo no campo, para depois construir a sua casa. Então, veja, não seja uma pessoa que, como a gente dizia lá atrás, nos outros capítulos, né? Não seja uma pessoa que gaste tudo que tem. Seja uma pessoa sensata, economize, faça suas, né? Não gaste tudo. Muitas coisas a gente gasta com nem saber com o que gastou, né? Coisas que a gente supérfluas, que a gente nem vai usar, coisas que a gente pode muito bem economizar, vive fazendo festas. Provérbios está falando isso lá atrás. Então é mais ou menos isso aqui que está falando aqui também, né? E aqui o 28 agora. Será que a gente vai conseguir terminar? Não testemunhe sem motivo contra o seu próximo. E não o engane com os lábios. Nunca diga, vou fazer para ele o mesmo que ele me fez. Vou lhe pagar como ele merece. Veja, nós já falamos isso no começo, né? O
que significa isso? Nunca se levante contra falar mal de alguém. Por quê? Porque tudo vai voltar para você, né? Javé vê tudo. E também não fique desejando mal. Perdoar é a melhor solução. Perdoar para se ter paz. Esqueça o que as pessoas... Não é esquecer, né? Assim, você não vai esquecer. Nós não temos Alzheimer, né? Para esquecer. Mas aquilo não vai doer. Aquilo não vai te trazer desconforto. Ele vai te trazer paz. Quando você lembra que você perdoou, você está em paz, né? Então, não vamos esquecer. Perdoar não é esquecer. Mas perdoar é perder a razão. É você dizer, não, tá tudo bem. Eu vou perdoar porque eu preciso viver bem. Eu preciso viver em paz. Então, veja. E tudo que nós fazemos para o outro, volta pra gente. Então, cuide de você cuidando do outro. Olha que lindo, né? 30. Essa 30 aqui, para fechar até o 34, gente, é maravilhoso. E nós vimos lá no capítulo 6, versículo 6, né? 6, que vocês vão ver. Se vocês vão lembrar aqui, vocês vão lembrar de lá. Olha. Passei pelo campo de um preguiçoso, o que a gente estava falando agora há pouco, e pela vinha de um homem sem juízo. Nós acabamos de falar ali no versículo 27. Né? Estava tudo cheio de urtigas, o terreno coberto de espinhos e o muro em ruínas. Veja. Vendo isso, comecei a refletir e aprendi essa lição. Olha isso. Olha o que você aprende com os erros dos outros. O cara passou, viu um campo de um preguiçoso. Aí ele aprendeu a lição. Durma um pouco, cochile mais um pouco, depois cruze os braços para descansar ainda um pouco e a miséria do vagabundo cairá sobre você. E a indigência o atacará como um homem armado. Percebe? Né? É o que a gente estava falando agora. Nós temos que fazer a nossa parte. Deus com certeza e sempre fará a parte dele, mas ele não vai fazer a sua. Ele não vai fazer a minha, porque a minha parte eu que faço. Ele não nos pega deitado, dormindo, cochilando, porque quem dorme e cochila vai cair na indigência. Deus pega a gente no caminho. A sorte, como muita gente diz, fulano teve sorte. A sorte, se é que você acha que existe a sorte, sem labuta, sem luta, a sorte também não pega ninguém dormindo. A sorte só pega alguém no caminho. É caminhando. Deus nos fez para vivermos uma vida plena, mas nós temos que buscar essa plenitude, porque Ele deixou dentro de nós sementes da prosperidade. Assim como Ele fez o céu, a terra e tudo que tem nela, que para vivermos dela, Ele disse que nós devemos cuidar dela e dominar a terra, dominar os animais, porque eles estão ao nosso servir. E nós somos e temos que fazer como a natureza fez, porque a natureza se reproduz, a natureza produz, a natureza faz, ela tem prosperidade. E a nossa prosperidade é natural. É como a natureza, é natural. Nós temos só que fazer a nossa parte. Porque se ficar deitado, dormindo, a indigência vai cair sobre você. Né? A miséria do vagabundo cairá sobre você. Não seja um vagabundo. Deus criou você para ser lindo, próspero, maravilhoso. Reis e rainhas, prósperos, felizes, viver uma vida em abundância, com prosperidade. E a prosperidade vem tudo mais. Mas busque conhecer cada vez mais a palavra, para que você possa cada vez mais estar ciente desse Deus maravilhoso que nos fez a sua imagem e semelhança. Filhos, essa é a sua identidade. Imagem e semelhança de Deus, conhecedor do bem e do mal. E, portanto, sabedor de discernir, né? O que é certo, o que é errado. E Deus nos fez assim, seus filhos muito amados. Deus não quer ninguém na miséria, ninguém na pobreza. Que miséria e pobreza é resistência. Então vai lá, ajude aqueles que estão na miséria e na pobreza a sair dessa miséria e pobreza. Levando conhecimento, levando consciência, ajudando no que precisar, mas levando consciência para essas pessoas. Beijo no coração, fique com Deus. Deus abençoe sua casa, seu lar, né? Sua família, seus filhos, seu trabalho, seu emprego.
a sua empresa e tudo o que você precisa para ter paz. Beijo no coração.